Nesse capítulo, a gente vai ter dois capítulos agora que a gente vai estar estudando, que é o capítulo 18 e o capítulo 19. Não deu nem no teu celular? Vou colocar aqui para fazer a gravação. Ok, vou botar aqui o título para começar. E nesse primeiro discurso, né, que eu vi que foi bem interessante, alguns pontos que ele fala muito dessa questão da gente trabalhar a questão da cooperação, né? E é muito interessante como os capítulos eles vêm muito a calhar, porque hoje, por exemplo, teve duas pessoas que não puderam participar, né? E entra muito nessa questão, né, de vivenciar essa vontade. Também entendo que tem as dificuldades, né, que é realmente difícil estar trabalhando tudo isso, porque nesse momento todo mundo está passando por muitas situações de conflito, de mudança energética, de mudança de comportamento, de mudança de consciência. Então, esse processo ele vem muito forte, né? Então, acontece realmente esse processo de dificuldade realmente de participação, de poder estar aqui, né? E aí acaba que também fica um pouco da coisa da consciência de se colocar, mesmo que não tenha ninguém para estar trabalhando aqui, porque o trabalho não tem a ver com as pessoas que participam, tem a ver com a energia que se coloca aqui presente para fazer o trabalho, né? E aí é onde entra muito uma questão que eu estava vendo nesse capítulo, no 18, que ele fala muito dessa questão da gente desenvolver essa questão da consciência, né, e de desenvolver esse princípio da unidade, né, de desenvolver essa força de vida, amor e poder, né, e aí fica muito a questão de uma reflexão, né, de como é que a gente está trabalhando essa consciência, né, como é que a gente está conseguindo manifestar esses princípios na nossa vida, né, como é que esse amor, essa vida e esse poder está sendo manifestado no nosso dia a dia, com as pessoas que convivemos, né? Entendendo que nem sempre a gente é uma pessoa que a pessoa, vamos dizer assim, na verdade eu digo, né, no sentido de você necessariamente acaba mudando muito a sua postura e algumas pessoas acabam não lhe reconhecendo mais, né? Porque você começa a perceber que determinados comportamentos eles eram nocivos e aí você começa a mudar determinadas posturas, fazendo com que você altere esse seu padrão, inclusive de pessoas de convívio, né? Porque você vai começando fazendo uma alteração de consciência, percebendo quais são as suas necessidades, o que você precisa, o que você não precisa, né? Que é a coisa de você começar a perceber alguns padrões de comportamento que lhe fazem estagnar, né? E aí é onde entra a questão de o que está faltando para desenvolver essa consciência, né? Então, assim, o que é que me falta para desenvolver essa consciência dessa vida, desse amor e desse poder, né? Então, é muito forte essa visão de crescimento, de desenvolvimento, de mudança, de fazer realmente as alterações que você precisa para poder desenvolver, né? E quando você se coloca num trabalho como esse, isso fica muito forte, porque você percebe isso muito nitidamente em cada momento, em cada situação. Eu, por exemplo, é, me faz refletir muita coisa sobre o próprio trabalho em si, né? Porque como é um trabalho que trabalha muito essa questão da consciência, você traz muitas sombras para o trabalho, porque as pessoas começam a perceber as suas dificuldades, né? Começam a perceber o que há, quais são as necessidades de mudança, o que precisa estar fazendo, né? Qual é a visão que precisa estar abrindo, né, para esse trabalho, para realmente conseguir
interagir com essa energia, né? Porque a gente está num trabalho que exige muito que a gente entenda, né, o que são as nossas criações, né? O que a gente recebe dessas criações, porque é muito de autoconsciência mesmo, né? Porque você não tem essa questão de trabalhar uma questão de dizer, o outro me fez alguma coisa, ou tal situação que causou essa dor, né? Quando, na verdade, como ele fala, né, que aqui a ação de Deus acontece através da nossa mente, pois temos a liberdade de atuar conforme a nossa visão de mundo, e, em consequência, recebemos tudo que advém dessa criação. Então, quando ele fala isso, ele deixa muito claro, né, que tudo que estamos vivenciando, todas as situações de conflito que vivemos, ou de situações de dor, ou de desconforto, nada mais é do que uma criação da nossa mente, né? Porque nós somos Deus em ação, né? Nós somos essa presença, e essa presença ela vai atuar na medida que eu me colocar para isso, né? Então aqui essa visão, né, nessa altura do livro ele fala muito, né, que tem que ter essa importância de compreender, né, que se tem algo que me incomoda, nada mais é do que o nosso próprio reflexo. Então, se tem algo que está te incomodando, se tem algo que está te doendo, não é o outro que está trazendo essa dor, é você mesmo, porque é uma ressonância. Entendeu? É aquela coisa que a gente fala muito do Cabalhon, que tudo vem por correspondência. Se existe essa dor, se existe esse incômodo ele é meu e eu me correspondi com você. E aí eu quero literalmente tirar essa minha responsabilidade e colocar essa responsabilidade para o outro, porque é muito mais cômodo eu perceber que esse incômodo tem um nome e sobrenome, do que eu perceber que isso está dentro de mim e que eu tenho que mudar comportamento e que eu tenho que alterar determinadas situações em minha vida que eu, naquele momento, eu não queria fazer, mas que é necessário, né? Então, assim, esses dias eles vieram assim muito fortes, porque eu passei por algumas situações bem complicadas, assim, principalmente de trabalho, porque é o meu ponto mais forte, né? A questão do trabalho para mim é um ponto muito forte, porque me exige muito, eu exijo muito de mim com relação ao trabalho, porque é onde eu vejo a minha questão de independência, né? E nessa semana retrasada, eu acabei não fazendo, inclusive, as reuniões por conta do trabalho, porque eu tinha algumas obrigações que eu me coloquei, né? E que acabei ficando meio que no servilismo, né? Porque eu literalmente foi um trabalho bem cansativo, estressante, e nesses momentos do trabalho mesmo, eu me percebi nessa minha colocação, nessa questão que a gente está falando aqui, desse incômodo, né? E de querer colocar o incômodo para o outro, porque é muito mais cômodo para a gente denominar uma outra pessoa em vez da gente mesmo. Porque quem se colocou nessa condição? Quem assumiu a responsabilidade? Porque precisava entregar, porque tinha um prazo, porque a empresa poderia sofrer uma questão? Poderia, mas será que cabe tudo isso a você? Né? E essa reflexão ficou muito forte comigo, né? De começar a delegar também as responsabilidades, de não querer assumir tudo para mim, né? Essa coisa do trabalho do livro de ouro, para mim, ele é uma responsabilidade muito grande, né? Porque ele tem um viés de mudança, de desenvolvimento de consciência, de nível de consciência. Fico, às vezes, preocupada quando as pessoas não conseguem participar, mas, ao mesmo tempo, entendo que se elas não participam, porque naquele momento não é o momento delas, né? Se elas não estão podendo participar, se elas não estão tendo condições de se conectar com aquele discurso, é porque aquele momento ela não está preparada para ele.
né? Como agora, né? Então, assim, eu estou fazendo esse trabalho e praticamente estou sozinha, né? E eu não me coloquei de forma nenhuma fora desse trabalho pela pura necessidade de perceber a autorresponsabilidade que eu me coloquei sobre ele, né? Então, é muito interessante a gente ter essa consciência de manter essa questão do pensamento e do sentimento, né? E de como é que a gente está qualificando isso, né? Porque se a gente pega, assume uma dor que não me pertence, por exemplo, falei algo que a pessoa ficou sentida, né? Tem uma certa responsabilidade? Tem, pode até ter, né, em algum momento, mas também tem uma questão de você começar a colocar limites onde você não colocava, e aí as pessoas não estão acostumadas a isso. E quando você começa a fazer essas delimitações, as pessoas começam a perceber você de uma forma diferenciada e a dizer assim, você já não é mais a mesma pessoa, e realmente não sou. Né? Você começa a perceber a necessidade de fazer essas requalificações e de não estar disponível todo o tempo, porque você não precisa estar disponível todo o tempo. Você tem a disponibilidade, se coloca à disposição. Se não tem disponibilidade, não posso fazer, não tenho como. E isso, para mim, era uma dificuldade fazer isso, né? Às vezes a pessoa chegava para mim, preciso de tal situação, e eu parava o que eu estava fazendo para fazer. E agora eu já não faço mais isso, né? Hoje mesmo estava com uma situação que eu precisava fazer algumas análises e uma pessoa chegou para mim e disse assim, Andressa, tu pode me ajudar nisso? Assim, não posso porque eu estou ocupada. Aí eu disse, não, estou vendo que você está muito ocupada. Assim, realmente eu estou muito ocupada e eu não vou poder lhe atender. Aí, porque eu estou precisando saber disso, passei para tal fulano, tenta ver com fulano sobre isso, mas eu não me disponibilizei. Por quê? Porque eu sabia que eu não podia, né? Eu não posso me colocar à disposição quando eu não tenho condições de estar à disposição. Então, a gente tem que começar a fazer literalmente, essas análises da vida, né? Esse discurso, ele é muito interessante, porque ele coloca muito a gente nessa visão do e agora você se percebe, e agora você entende que você está aqui, né? Que você faz parte dessa árvore da vida, que eu achei super interessante essa colocação do São Germain, porque ele diz assim, que ele diz que a gente pode se conectar com a árvore da vida, porque nós somos os galinhos dessa árvore da vida, né? E que essa corrente de vida, né? Ela traz essa energia de força, de coragem, de energia de sabedoria, e ela é pura e inalterada. Mas ao mesmo tempo, ele lá na frente ele fala que através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, dependendo de como a gente estiver requalificando ele, a gente pode fazer alteração na nossa estrutura, né? Nessa nossa comunicação com a nossa presença, né? E é onde entra uma questão muito forte, que é perceber, né, a necessidade de desenvolvimento, né, de como a gente pode levantar, mas de como a gente também pode cair, porque tudo vai depender de como eu estou me qualificando. Qual é essa energia que eu quero qualificar? Que ponto que eu estou na minha vida, né? É, eu, eu percebo essa presença, eu sou na minha vida, eu percebo essa energia se fazendo presente na minha vida, eu invoco essa presença na minha vida, eu me gratifico quando eu percebo que essa energia está se fazendo presente para situações difíceis na minha vida, eu consigo ser grato a ela, né? Ao mesmo tempo que quando eu não consigo atingir aquele nível de excelência, eu consigo fazer esse perdão, eu consigo me perdoar por não ter esse nível de desenvolvimento e que está tudo certo, que faz parte desse desenvolvimento, esse subir, esse descer, porque o crescimento ele não é linear. O crescimento a gente não é uma escadinha que a gente vai subindo, a gente sobe, a gente desce, a gente sobe, a gente desce, e vai desenvolvendo cada vez mais essa autoconsciência, né? Então, assim, nesse discurso, ele
deixa muito essa questão clara da necessidade de a gente requalificar nossos pensamentos, requalificar nossos sentimentos, da gente perceber essa energia de vida na nossa vida, né? Que essa corrente de vida que a gente tem acesso através da nossa presença, ela é muito atuante desde que a gente permita que ela atue. E que a gente também tem que perceber como a gente está qualificando ela, né? Então, esse processo é muito interessante, né? Que ele fala, né, que no final do discurso ele fala sobre a lei da experiência. Achei isso fantástico, essa questão da lei da experiência, porque ele fala o seguinte, que evoluir, né, para a gente conseguir fazer essa evolução, a gente vai ter situações de desconforto, que eu, por exemplo, passei semana retrasada, e que para mim foi extremamente desconfortante me colocar naquela situação, e que para que a gente consiga evoluir, a gente tem que fazer um esforço para mudar, né? Se aquilo é um padrão que eu me estabeleci, eu posso mudar esse padrão. Vai ser fácil fazer isso? Não. Mas eu preciso me dedicar. Eu preciso me colocar à disposição. Eu preciso fazer minha reflexão sobre aquela situação. Se aquilo foi tão desconfortante para mim, o que é que eu tenho que aprender naquela situação? Qual é a porta que eu estou deixando aberta que faz com que as pessoas me coloquem em situações, na verdade não são as pessoas, desculpe, situações que eu me coloco em que as pessoas me sobrecarregam, né? Que, na verdade, essa sobrecarga não é das pessoas, é minha, porque eu me sobrecarrego. Qual é essa necessidade de sobrecarga, né? Então, é onde há essa visão de autorreflexão, né? De se perceber, né, nesse desenvolvimento e do que você precisa fazer na vida, né? Isso é uma das partes assim que eu achei mais interessantes nesse capítulo, e essa questão de aprender a, a entender essa lei da experiência é fantástica, porque é onde a gente realmente está. Nesse momento, a gente está literalmente já mais da metade do livro, né? Já temos muitas experiências, já passamos por muitas situações de crise até aqui, né? Cada um no seu nível, né? Mas não deixa de ser, né, uma reconstrução. Sempre que você pega um livro como esse, para mim é a quarta vez que eu estou pegando esse livro, e sempre é um processo de reconstrução, porque é um livro que ele vem em mônadas, né? Porque o que, que eu quero dizer quando ele vem em mônadas? Conhecimento, ele vai sendo despertado à medida que eu me desenvolvi em nível de consciência. Então, sobre aquele nível de consciência, eu consegui aprender isso. Agora eu já achou um outro nível de consciência que me desperta para outras situações que até então eu não conseguia enxergar, né? E aí é onde vem essa lei da experiência, que nos coloca em situações em que a gente vai percebendo esses desconfortos e vai começando a ver quais são as posturas mais adequadas para aquelas situações, né? Então, assim, achei fantástico esse capítulo, achei lindo, porque ele traz muito essa nuance da gente aprender a ter essa visão e entender a diferença, a distinção, que também foi outro ponto que eu achei super interessante, sobre discórdia e a resistência, né? Essa questão da resistência é a lei natural, é aquilo que a gente tem uma resistência sobre aquela situação, mas à medida que a gente vai sendo colocado na lei da experiência, a gente vai se vendo num desconforto e vai vendo essa necessidade de mudar, né? Já nessa questão da discórdia, quando eu me coloco naquela lei da experiência, nas situações de desconforto, eu quero julgar, eu começo a colocar culpa em outros. Ah, foi o fulano que me trouxe esse desconforto, foi tal situação que me trouxe isso. Então, a gente vai denominando para outros aquilo que nos pertence. E aí a gente perde a capacidade de aproveitar aquele momento para um crescimento pessoal. Porque a gente está preso no ego, né? No ego de ser
perfeito, no ego de estar certo, no ego de o outro que tem que mudar não sou eu, né? E aí você perde a oportunidade de crescimento. Eu acho que essa parte do capítulo é a parte mais forte, que é justamente isso, da gente aprender a usar essa lei dessa experiência, né? Essa lei de mudança, né? A nosso favor. E a nosso favor não quer dizer que você não vá sentir, que você não vá chorar, que você não vá ter raiva. Não, nenhum momento. Não é isso. Você vai ter todas essas experiências, porque isso faz parte do momento de descoberta das mudanças, porque a gente não tem a história dos 5 momentos do luto, a gente está lutando um padrão de comportamento. Então, a gente vai passar por todos eles. A gente vai passar pelo processo de negação, a gente vai passar pelo processo de raiva, a gente vai passar pelo processo de tristeza, porque depois da raiva vem a tristeza, né? Aquela coisa que você diz, nossa, como é que eu deixei passar por isso? Depois você vai entender o perdão, e aí você transforma, né? Então, a gente vai passar em cada situação da nossa vida sobre esses 5 momentos. Por quê? Porque eles são necessários para a gente conseguir evoluir. Não tem como você criar um padrão de comportamento se você não passa por esses 5 processos. Não existe como. Se você diz, ai, não, mas eu não passou. Se não passou, não mudou, porque você não se colocou de frente no espelho, realmente não viu o seu reflexo e não percebeu aquilo que precisa realmente alterar o padrão de comportamento, né? E aí joga um perfumezinho para ficar mais bonitinho, mas mantém aquele comportamento, mesmo que de forma diferenciada. O padrão de mudança, ele é difícil, mas ele é possível. Então, assim, que cada um consiga se perceber nesse discurso, que cada um consiga alcançar esse processo realmente de mudança, né? De perceber os desconfortos da vida, perceber as dificuldades e conseguir fazer esse processo de luto, né? Porque você está matando o seu antigo eu, né? E criando um novo eu, né? Renascendo. É o que eu digo que a gente acaba fazendo a questão da fênix. Primeiro você morre para transcender. Então você vai matando aquele velho eu, né? Vai transmutando aquele no fogo violeta, literalmente, para renascer, né? E renascer mais forte, e renascer mais consciente de si, renascer entendendo os seus limites, entendendo o que deve mudar e o que não deve mudar, né? Então, assim, para mim, esse livro é sempre um prazer imenso estar com ele, sabe? Assim, tem momentos que eu repenso, né? Diz, meu Deus, é um trabalho muito puxado, ter que trabalhar essa questão de consciência, é por aí mesmo que a gente vai seguir, né? Mas depois eu me agracio, porque é uma energia tão boa que se apresenta nesse trabalho que não tem palavras para a gratidão que eu tenho deles com relação a esse momento que eles me colocam e eu me sinto simplesmente muito agraciada sobre ele. Fox, você quer falar alguma coisa? Sim. Pode falar. Está separado aqui alguns trechos. Ele fala que a consciência é sempre dirigida pelo livre-arbítrio, que é falsa a ideia estabelecida pelo pensamento ortodoxo que Deus age segundo sua própria vontade na vida de um indivíduo ou de uma nação. Deus somente atua através da mente da sua própria individualização, que se reveste das personalidades que vedes em torno de vós. É aquela história que a culpa do que está acontecendo com você não é de ninguém, é sua. O seu problema é problema seu. Eu estava assistindo um filme que era o Nosso Lar, que falava, a gente reclama tanto que está aqui, oh meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Enquanto lá
as pessoas falam, eu quero ir lá para passar por isso, porque não deu certo. Eu não consegui arrebatar essa dor que eu tinha antes, então eu tenho que voltar para lá. Aí eu vejo muita gente não, muitos espíritos falam que querem voltar para passar por essa dor de novo, para aprender com ela. Então, tudo aqui é um aprendizado. Você está vendo um aprendizado. Ah, eu não tenho, eu estou lascado, eu estou assim, eu estou aqui, não consigo fazer minhas coisas, não consigo nada. Hoje mesmo eu estava conversando comigo, eu disse, cara, a culpa de tudo que acontece na sua vida é sua. Não existe esse negócio de terceiro. Terceiro é coisa da sua cabeça. Como ele fala também que a resistência não tem nada a ver com a discórdia. Resistência é uma lei natural. A discórdia é uma criação humana. Não há discórdia no universo, exceto que a personalidade cria. Então, a gente cria as nossas discórdias. A resistência é você resistir. Resistir àquilo que está vindo para você e você está dizendo assim, não, eu não vou discordar disso aqui, não. Isso aqui pode não estar certo, mas se está vindo para mim, é porque eu busquei. É porque eu fiz por onde isso está vindo para cá. O que acontece é que, às vezes, a gente, oh, meu Deus, se faz de coitadinho para algumas coisas que acontecem na vida da gente. Uma situação que aconteceu comigo foi que uma pessoa do trabalho quis ser ignorante e tal, e eu fui tão paciente, parecia que nem era eu. Eu não sou tão paciente assim, não. E eu falei, olha, cara, assim, ó, desculpa, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei qual é o problema. Se eu errei aí, me perdoe. Eu vou pesquisar aqui para saber se eu errei, o que é que aconteceu, se eu errei ou não, o que aconteceu. E realmente eu não tinha errado. Aí, mas só pelo modo, como eu falei com ele baixou a guarda. A pessoa baixou a guarda. Tipo assim, eu falei, pô, é, eu nunca erro. Quando eu erro, eu falo. Não sou perfeito. Ninguém é, na verdade. Todo mundo erra. Mas, às vezes, quando você sabe que está certo, mas a pessoa está dizendo que você está errado, o modo certo é, tá bom, estou errado. Aí você vai ver se está errado mesmo, e você dizendo que não, você vai lá para tentar explicar. Existem pessoas que não entendem, que não querem porque são donas da verdade, donas da razão, e não existe dono da verdade, dono da razão. E também não existe nem o certo nem o errado, dependendo do ponto de vista de cada um. Muitas vezes diz assim, essa música é muito ruim, e outras pessoas dizem, eu adoro essa música, então é o ponto de vista de cada um. Pode ser errado para você, pode não ser errado para outras coisas. Então, é muito relativo essa questão. E o livre-arbítrio trata disso. Deus só te dá o que tu pede. Só vem para você o que você planta. Você só colhe o que você planta. Se não foi na sua vida, foi em outra, você está aqui para aprender. Se você está aqui de novo, é porque você está vindo para aprender. Então, você tem que saber muito bem o que, que você está fazendo, o que, que você está colhendo. Ele fala da personalidade, né? Essas personalidades são apenas veículos para uso e expressão dessa poderosa individualidade, que é a vontade de Deus a vosso livre-arbítrio, sendo que este só entra em ação por meio da vossa direção consciente. Então, você está dirigindo aí consciente, sabendo o que é que você fez, e sabendo se veio alguma coisa ruim, você fez. Ruim que eu falo no modo geral. Se veio alguma coisa para você, foi porque você fez. Se aconteceu alguma situação, foi porque você fez. Se a energia bateu, cruzou, deu algum problema, foi porque você fez. Não existe culpa de ninguém. A culpa nossa é nossa. Afirmamos que todas as funções de vosso corpo são mantidas através de uma ação consciente, ainda que não possais perceber. Mas à medida que penetrais cada vez mais profundamente na consciência da poderosa presença eu sou, ireis compreender que é impossível ato algum externo realizar-se sem a sua ação autoconsciente. Então, você fez, vai vir, tudo tem a rebordosa, tudo tem a rebordosa. E tudo tem as consequências boas, e tudo o plantio tem os seus frutos também. Assim como
você não plantou certo, vai vir tudo que você fez vai voltar para você. É a causa e efeito. Essa é a lei mais certa do universo. Você fez, você colhe. Então, era isso. Aí a gente finaliza aqui essa parte do capítulo do 18 e a gente já entra no capítulo 19, que eu simplesmente fiquei assim, super emocionada, porque eu sou muito fã de Cristo, né, de Jesus Cristo. Então, quando esse capítulo ele vem, né, para fazer, para fazer as reflexões e para se colocar ali a nossa disposição, assim, me emocionou profundamente, né? E ele inicia esse capítulo com a afirmação que eu não consegui não colocar, porque era impossível, né? Porque ele coloca que eu sou a porta aberta, que ninguém poderá fechar, né? E aí ele fala, né, que essa reflexão, né, ele coloca, né, mas ele não está falando dele, Jesus, ele está falando da presença eu sou, né? Que cada um de nós tem, né? Então, se a gente se a gente tem essa presença e ela é a porta aberta que ninguém poderá fechar, ninguém pode fechar. Pode estar difícil, mas ninguém fecha. A porta vai estar sempre aberta, porque a presença eu sou é quem tem esse poder, né? E quem comanda essa presença, né? Aí entra aquela história de pegar o capítulo anterior e ele vem em ressonância com esse, né? Porque ele fala muito na questão da gente trabalhar os pensamentos e os sentimentos, né? Dessa requalificação dessa presença. Então, a presença ela vai atuar à medida que eu estiver em ressonância com ela, né? Essa conexão com o Pai, ela é feita através da presença, né? E ele deixa isso muito claro nesse capítulo, né? Que a importância da gente fazer essa reflexão da presença, né? E que ele, Jesus, se colocou como um exemplo, né? Ele veio para fazer o que? O parâmetro. Como é que uma pessoa pode ascender na sua própria presença? E ele veio mostrando como isso é possível, né? Cada passagem dele nesse planeta é justamente mostrando como isso é possível, né? E teve momentos em que Cristo se revoltou, teve momentos que Cristo foi literalmente apunhalado, né? Ele teve aquele momento da dor, né? Ele teve esse momento, né? Para mostrar para a gente que mesmo ele, com todo aquele nível de consciência que ele tinha, também sentia, porque ele naquele momento ele era um humano, ele estava nessa dimensão humana, né? E que trouxe a ele a fragilidade de ser humano, né? Mas que mesmo você estando nessa fragilidade, você utilizando a sua presença, você tem todas as portas disponíveis a você, né? Que você tem capacidade de requalificar o seu mundo, que não é porque está difícil que você não possa fazer essa requalificação. A gente tem, como a gente falou agora no capítulo anterior, que o Jess até comentou aqui, tudo é uma questão de colheita, né? Então, também tem uma questão que a gente não tem como fugir daquilo que a gente plantou. A gente vai ter que colher, faz parte, né? Mas que a gente pode requalificar daqui para frente, né? Porque a gente agora tem um outro nível de consciência. A gente sabe a presença que tem e sabe como ela pode atuar em nossa vida. Então, essa questão de desenvolver essa crença nessa presença, né, é imprescindível para que a gente consiga ter ela atuando em nossa vida, né? E ele fala, né, que se a gente tiver essa crença, a gente vai ter feitos extraordinários, situações que a gente nunca imaginou que teria capacidade de fazer, a gente vai fazer. Por quê? Porque à medida que a gente crê nessa presença, ela nos impulsiona para frente, a gente não tem como voltar para trás. Por quê? Porque a presença nos move para desenvolver, para se requalificar, né? E que no capítulo ele fala muito dessa questão da gente ter dedicação, né? Da ter dedicação, manter a rotina, né? De ter esse contato com a presença, né? De ter esse momento de conversar, de ter esse momento de ser grato, de ter um momento de
literalmente pedir a presença que se coloque ali naquela situação, que ela consiga trabalhar a seu estado de consciência, né? Que ela consiga lhe mostrar aquilo que você não está conseguindo enxergar, que você precisa mudar e que você não sabe como fazer, e que ela pode ser esse farol no seu caminho, né? Ele fala muito nessa questão de você colocar-se nessa disposição, né? E ele comenta, né, que ele, como Cristo, ele não quer ser visto como um pedestal, algo inalcançável, né? Ele se coloca à nossa disposição. Ele até fala muito nesse capítulo que ele se coloca com o nosso irmão mais velho, para que a gente possa entrar em conexão com ele, para que a gente possa entrar em ressonância com esse raio que ele representa, para que a gente possa poder solicitar a presença dele para nos aconselhar, que a gente não coloque Cristo numa condição tão inalcançável que acabe que a gente não consiga fazer essa conexão com essa energia dele, né? Que nunca foi a intenção dele, que ele até fala no capítulo que com o passar dos anos, né, a questão da própria igreja acabou afastando muito essa visão do Cristo tão presente na nossa vida como algo inalcançável, inatingível, algo de uma iluminação muito grande que fica muito inacessível à conexão. E ele vem trazendo justamente esse contrário, não. Eu estou aqui, eu estou à disposição. Você pode me buscar, você pode se aconselhar comigo, você pode me chamar aqui como se fosse seu irmão mais velho, para lhe aconselhar, para trazer a você a consciência daquilo que você não está conseguindo enxergar naquele momento. E existe isso, gente. Muitas vezes eu estou numa situação que eu digo assim, gente, eu estou passando por uma situação e eu não sei como resolver. Eu não consigo, eu tenho limitações de entendimento, eu preciso desse entendimento. Muitas vezes eu fiz isso. E não teve uma vez em que eu me coloquei nessa condição de abertura, dizendo que eu não conseguia entender, que eles não me mostraram. Nenhuma das vezes. Inclusive, às vezes era quase que imediato. Tipo, eu falava agora, era como se ele estivesse me respondendo naquele momento. Então, a gente pode ter essa conexão com esse Cristo, né? Com esse Jesus que não é aquele, ai meu Deus, o inalcançável, o inatingível, mas sim essa pessoa que a gente pode contar, que a gente pode sentar e imaginar que ele está ali do lado e conversar com ele como se fosse um irmão mais velho, para nos aconselhar. Porque ele vem muito nessa linha da sabedoria, né? Ele veio muito não só no servir, mas na linha da sabedoria. Ele é considerado o mestre dos mestres, não por acaso, né? Mas sim pela capacidade que ele teve de literalmente ascender, né? Vindo como humano na Terra. Pode falar, Jéssica. Certo. Pegando do gancho que tu falou, eu notei praticamente as mesmas coisas. Quando eu disse, eu sou a porta aberta, que ninguém pode fechar, filo para que a humanidade compreendesse que me referia ao grande eu sou, que é a vida de todo indivíduo manifestado na forma. Não quis exprimir que a pessoa de Jesus era a única a quem esse grande privilégio fora conferido. Que ele fala que todo mundo pode alcançar isso. Sim. Eu sou a porta aberta e ninguém pode fechar. A porta está aberta. Cada um de vós, amados filhos, uno tem dentro de si a mesma presença poderosa. O grande eu sou, que eu tenho e tinha naquela época que alcancei a vitória final e eterna. A gente fica, às vezes, muito assim, poxa, eu não consigo as coisas, eu não consigo as coisas. Existe até um meio de você pedir as coisas. Como a gente falou até uma vez na outra reunião, que, oh Deus, eu estou precisando dar um jeito nisso aqui, mas eu tenho que ter não sei o que, paciência para dar com isso. Deus dá o quê?
de situações para trabalhar a trabalhar a paciência. tua paciência. Porque só quando tu entender que aquilo ali não é teu, não está contigo, e tu regular tua paciência, regular teu estresse, regular teu problema, tu vai ver que aquilo ali é problema teu, que está em ti. A mesma coisa a gente... A primeira vez que a gente estudou, não foi nem esse livro, foi um livro Cabalhão. A gente fala que vê muito o problema em uma pessoa, esse problema pode estar na gente. Sim. Na maioria das vezes está na gente. Ele fala para entregarmos constantemente a vossa presença. Eu sou. Vos impele para diante, leva a gente para frente da presença. Porque às vezes a gente até falou que muitas pessoas... Eu estava vendo um cara dando uma palestra, um pastor. Ele é um pastor, mas ele é muito, digamos assim, fora da casinha da igreja evangélica. Ele fala de que você está ali, você pede, você recebe, mas às vezes ele prefere conversar com um ateu do que conversar com, digamos, um crente fervoroso, Sim. um extremista religioso, digamos assim, que vai, tudo ali tem que ser daquele jeito, tem que ser isso, aquilo. Ele fala que às vezes ele prefere conversar com um ateu porque o ateu está aberto. O ateu acredita com a força, ele acredita no que ele pode fazer e acredita que ele fazendo certo, as coisas certas acontecem. Que não é diferente dos ensinamentos de Cristo. Você faz o bem, você colhe o bem, você não precisa ter igreja. A igreja não é a criação humana. Nunca, Jesus Cristo não tem a igreja de Jesus Cristo. Tanto é que ele não existia templo, não existia nada. Ele pregava nas ruas, ele fazia toda a sua peregrinação nas ruas, andando por aí, andando de lugar em lugar. Ele até às vezes questionava: para que tempo se você tem a Deus, se Deus está em você? É que eu falo que você empregando isso, né, você vai para frente. Sim. Tem outra parte aqui que, enquanto essa ideia for mantida com firmeza, as tempestades, angústias e perturbações poderão desencadear-se junto a vós, mas na consciência da presença eu sou, permanecereis tranquilos e inatingidos pelo torvelinho dessa criação humana, que, de outra forma, poderia vos envolver. Eu lembro do caso de aquele oriental que é um monge, eu esqueci o nome dele, Dalai Lama. Sim. Dalai Lama disse que uma vez o cara peitou ele na rua, cuspiu nele, bateu, só uma coisa assim. Aí disse que ele não fez nada, ficou só olhando. Aí é aquela coisa, né? Os discípulos: mestre, você não vai fazer nada. Ele bateu, ele cuspiu, não sei. Você não vai fazer nada. Ele não me cuspiu, não. Ele está fazendo isso com ele, não é comigo. Porque quando eu recebo essas coisas, e o ensinamento de Cristo, ele é muito simples e, ao mesmo tempo, muito complexo. Porque a gente está encruado nesse universo aqui, nessa nossa criação, na criação do mundo, na criação da América do Sul, né, que eu até anotei aqui, que ele fala, né, no livro de Ouro de São Germão, o capítulo titulado Atividades Sul-Americanas, refere-se a uma missão espiritual e ao centro de radiação e energia destinada a proteger, iluminar e elevar espiritualmente a América do Sul, que das instituições que eu falo, não instituições não, é outro nome, né? Entidades, é a mestranada, né? Sim. Que ela é tudo, na verdade. Que ela... Aprendi muita coisa com ela nas orações que eu faço, nos decretos. Mestranada, que a gente fala, mestranada, é justamente isso. Ela não tem nada de ser preenchido, porque ela é preenchida com a presença do Senhor. E a gente é muito complicado, nós somos muito complicados. Né? Eu falo isso porque eu estou no processo. Esses dias eu me peguei com a dívida enorme, eu falei: não, eu estou com essa dívida, tudo bem, mas eu tenho como pagar essa dívida de outros modos, do meu jeito, vou trabalhar. Perdi alguns contratos, perdi.
rezo para que venham mais, rezo, não sei se eu estou fazendo certo, mas eu sei que vai dar certo. Vai dar certo com relação ao financeiro, porque a gente não pode esquecer onde a gente vive. A gente está aqui nesse plano para passar por ele, para aprender com ele, para fazer as coisas que tem que ser feitas aqui, para a gente ir para outro plano, como eu sempre falo, sem os karmas, sem dever nada, só com os dharmas. Eu penso que a gente tem que aprender muito, tá? Longe. Mas eu acredito que nós já temos a consciência, como eu falei até numa outra reunião, a consciência é uma coisa, a ciência é outra, né? Quando você tem a ciência daquilo ali, você tem que abraçar e ser aquilo ali para ter a consciência de que você não pode fazer as coisas que não são certas. Eu penso que o poder da oração é muito forte. Você conversar com Deus, com Jesus, é muito importante, com os mestres ascensionados. A gente passa por turbilhões, que isso é normal na vida de todo mundo, mas eu só tenho a agradecer. Minha vida é excelente. Problema de saúde? Temos. Vamos resolver? Estou tentando resolver, fazendo exames, não médico, fazendo cirurgias, tudo, mas aquela velha do tapiz, a gente entrega tudo a Deus. Não, a gente entrega a Deus, não. A gente pede a Ele, conversa com Ele e vê qual a situação que Ele vai nos ajudar, com certeza. E é isso. Pronto. Então, assim, né, esse é os capítulos 18 e 19, a gente vai encerrar aqui, eu vou parar a gravação, depois eu compartilho com vocês aqui no grupo, tá?